Olá pessoal, hoje eu vou começar lendo a nossa frase de destaque. Há problemas em nossa vida que só aconteceram porque decidimos controlar em vez de simplesmente obedecer. Comecei lendo a frase de destaque de hoje porque normalmente quando eu estou editando o vídeo me vem a mente quando eu leio de novo algumas coisas, né? Então, às vezes a gente lê muito rápido aqui, não para pra pensar sobre a frase, né? Até vou ler de novo aqui para que de repente pode ser que faça sentido para ti um pouco mais, porque às vezes a gente lê rápido e às vezes até não entende o que está querendo dizer aqui, né? Há problemas em nossa vida que só aconteceram porque decidimos controlar em vez de simplesmente obedecer. A gente decide controlar ao invés de obedecer. De repente, para quem ouviu aí já vivenciou alguma coisa, já fez sentido, né? Então, beleza. Vamos dar continuidade na nossa leitura. Então, hoje é 31 de julho. Estamos aqui com o nosso livro de devocional Café com Deus Pai, do Júnior Rostirola, Porções Diárias de Renovação. O título do nosso devocional de hoje é Viva a sua verdadeira identidade. Lá em Atos capítulo 16, versículo 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra pela província da Ásia. Paulo e Silas tinham um bom plano em mente. A causa era verdadeiramente nobre, pregar a boa nova a ouvidos que ainda não a conheciam. Por isso são revelados a um caminho que não acabaria tão bem, proporcionando-lhes muitos dissabores. Existem muitas pessoas que, com as melhores intenções, planejam mudar de cidade ou de país, mas ao traçarem seus planos não pedem conselho nem buscam discernimento do Deus Pai. Por isso acabam embarcando em aventuras que as deixam frustradas. A vontade de Paulo era pregar na Ásia, mas Deus queria que ele fosse para a Europa. Talvez Deus tenha impedido alguma coisa na sua caminhada e você tenha ficado sem entender. Muitas vezes foi assim comigo. Eu tinha muitos sonhos e projetos em mente, mas o Senhor me levou a mudar de rota, porque os planos deles eram outros. Assim aconteceu quando eu estava no 7º período do curso de economia, com o TCC em andamento, alimentando o sonho de ser bancária. O Senhor reprogramou a minha rota, apontando para outra direção. Imediatamente tranquei o curso de economia e iniciei a faculdade de teologia. Fui chamado de louco por muitas pessoas, mas a obediência do Senhor falou mais alto. Se não entendermos o propósito, não seremos habilitados para cumprir o nosso chamado. Somente descobrindo a sua verdadeira identidade, você poderá realmente fluir e a sua vida terá sentido. Amém. Hoje é o dia 212 do ano. A nossa leitura bíblica recomendada de hoje é Jó, capítulo 21, e a palavra-chave é obedecer. O que a leitura trouxe aqui pra gente é que quando você tiver um chamado de Deus, às vezes não, né? Quando é chamado de Deus, sempre vai fazer mais sentido você, né? Você obedecer o chamado de Deus porque é o que realmente vai fazer sentido na tua vida, né? Às vezes a nossa vontade não está alinhada com o propósito que Deus colocou a gente aqui nessa vida, né? Então, eu acredito nisso. E estamos todos sempre querendo ouvir, né, um chamado de Deus, um direcionamento, né? Por mais que muitas das vezes a gente acabe agindo por vontade própria e torcendo para que Ele nos dê força, né, para continuar naquele caminho. Né? Já estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 21. O intrincado o êxito dos ímpios. Então Jó tomou a palavra e rogou: Escutai, pois, atentamente minhas ponderações, seja este o consolo a mim concedido de vossa parte. Permiti, portanto, que eu falei livremente, e quando tiver encerrado minha tese, zombai à vontade da minha pessoa. Porventura, a minha queixa em relação ao ser humano, contudo ainda que fosse, não teria eu motivos para perder a paciência. Olhai, pois, para minha pessoa e ficai perplexos. Ponde a mão sobre a vossa boca. Só de pensar sobre isso fico aterrorizado. Todo o meu corpo estremece. Afinal, por que vivem os maus e ímpios? Porque chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos. Eles têm felicidade de ver os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Suas casas vivem em paz e segurança, absolutamente livres do medo. A vara da repreensão divina não os vem castigar. Seus touros jamais cessam de reproduzir, suas vacas dão crias de tempo sem nunca abortar. Sentem-se à vontade para deixar os seus filhos corram como cabritos pelos montes e todos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamboril e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios desfrutam do seu tempo de vida
no conforto da prosperidade e no seu tempo certo, descem em paz para Sheol, a sepultura. Ainda assim, declaram eles a Deus: afasta-te de nós, deixa-nos, não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios da vida. Afinal, quem é o Todo-Poderoso? Para que o servamos? Que ganho ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Entretanto, a prosperidade e a felicidade que possuem não dependem deles, tampouco está segura em suas mãos. Portanto, longe de mim, aconselho dos ímpios. Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada dos ímpios e se contempla a sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou que Deus, em sua ira justa, lhes enviou dores e sofrimento? Quantas vezes ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro, com palha ao vento, ou furacão, ou arrebata como o pó da terra? Segundo o dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que prendesse a lição. Tanto que o pecador receba a sua própria condenação, que seus filhos, que seus olhos vejam a sua ruína, que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. Afinal, se ele já está morto e nada sente, se já está no Sheol, o mundo dos mortos, que lhe importará que sua família sofra? Ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julga também os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheios de vigor. Outros, entretanto, nunca provarão um momento de alegria e morrem com um coração repleto de amargura. Todavia, uns e outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelos vermes da terra. Conheço muito bem os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer justiça. Porquanto alegais: onde está a casa do príncipe, o grande homem? Onde está a morada do ímpio? Ora, nunca fizeste estas perguntas aos viajantes? Não aceitais o que disseram, que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia da ira de Deus? Ninguém se levanta para acusar das maldades que comete, ninguém o faz pagar pelos seus atos injustos. Ele é conduzido para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Para ele é macio o terreno do vale, assim como uma multidão inumerável o precedeu. Portanto, como queres oferecer-me consolo, se vossa doutrina é falsa e nas vossas afirmações há mentiras? Então é isso, pessoal. Aqui é Jó fazendo uma comparação, né, com os ímpios ali, que apesar de tudo que eles fazem de errado, né, e tudo mais, eles vivem felizes, né, os filhos deles estão todos lá felizes. Ele dá vários exemplos ali, né, que os caras estão com saúde, estão fortes e tudo mais, as criações deles lá estão cada vez progredindo ainda mais, né, mesmo eles não tendo esse contato com Deus, né. Então ele tá aqui falando pros amigos dele ali, né, amigos entre aspas, né, os caras estão mais julgando ele do que sendo amigo, fazendo comparações, né. Mas é isso, esse é o entendimento que eu tive, pelo menos, dessa leitura de hoje. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam a leitura até aqui também. Fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo novo. Abraço.